Fala, meus amigos, beleza? Então vamos continuar, na verdade, aqui, né? Parar não, pô. Vamos continuar aqui da onde a gente parou na nossa última aula. E vamos entrar aqui no nosso componente filme. Ele já está aqui importado, eu já estou vendo o componente filme. Só que ele está feião, porque a gente precisa, claro, estilizá-lo. Por exemplo, a gente até colocou uma imagem estática aqui, só que essa imagem nem apareceu. Será que é porque está dando um erro? A gente pode até visualizar aqui no console do navegador para ver se teve algum erro, mas ó, ele não está apontando nenhum erro para mim, a não ser esse warningzinho aqui, que não tem nada a ver com o nosso projeto, basicamente. Então, o que, que acontece? Vamos chegar aqui no estilo e vamos lembrar que a gente criou no nosso componente o estilo para a imagem que a gente chamou de pôster, né? E a gente criou alguns outros estilos. Então eu já vou chegar aqui e vou criar um estilo chamado pôster, para a gente tentar colocar informações no estilo da imagem. Então o que, que a gente vai fazer? Se eu colocar aqui que a imagem tem um width de 100 e um height de 80 ou 90, né? O que, que já vai acontecer? Opa, olha lá, já até apareceu um pouquinho da imagem. Por quê? Justamente porque eu preciso passar diretamente para o React Native qual é o tamanho da imagem, né? Qual que vai ser o tamanho da imagem que vai aparecer na tela. Então ela está ali, ela só não tinha tamanho para aparecer. E aí a gente percebe que a imagem ela está em cima dos componentes, né? Então a gente pode ver que a imagem, que é a view da imagem e a view dos dados, estão uma em cima da outra, que foi mais ou menos o contrário do que a gente tinha projetado, né? Se a gente olhar o nosso projeto, vou voltar aqui, ó, a gente pensou em ficar um do lado do outro. E eu cheguei a comentar com vocês que no React Native a gente usa por padrão o display flex. Então o que, que eu vou fazer aqui na minha view principal, que é o que a gente chama de container? Eu vou criar então um estilo chamado container, que a gente já estava prevendo criá-lo. E eu vou dizer que eu nem preciso dizer isso aqui, ó, display flex, tá, pessoal? Porque já é flex por padrão. Então isso aqui não vai funcionar. Basta eu chegar aqui e dizer que o flex direction dele vai ser row. Ou seja, eu quero que os meus componentes apareçam em uma linha. E olha que bacana, já apareceram ali para mim. Ó, eu já tenho a imagem e já tenho os dados em forma de linha, né? E os dados estão em coluna porque eles estão encapsulados em outra view. Então eu já coloquei aqui que no meu container eu quero um flex direction e eu vou fazer uma coisa para vocês visualizarem melhor esse container. Eu vou colocar aqui um background color para vocês verem, yellow. Só para vocês verem que o container ele só está ocupando o espaço necessário para o componente. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que esse container ele tenha um width de 100% da minha tela. Então eu vou dizer aqui que o width é 100%. E olha que legal, já comecei a visualizar melhor ali os meus elementos, né? Então eu tenho aqui o meu container com 100% da tela. O que, que vai acontecer aqui nesse container, né? Ele tem um width, eu poderia colocar aqui também um height, se a gente quiser, por exemplo, que o height seja 80, né? 80 pixels, ó, ficou até pequeno, né? Vamos colocar um pouco maior, vamos botar 180, ó. E aí a gente tem um componente um pouquinho maior, né? Então, ó, já criei a nossa view, vamos deixar assim por enquanto. E agora, o que a gente vai estilizar são os outros containers, né? A nossa view de imagem, então vou dizer aqui que a minha view imagem, e a gente vai dizer que essa view imagem, galerinha, ela vai ter um width de, vamos colocar aqui 30% do pai dela, eu vou colocar de 30%. Ou seja, eu vou colocar que ela vai ter 30% do pai dela. E vou fazer, inclusive, que o pôster que está dentro dessa width, né, ele ocupe exatamente o máximo de espaço que ele pode. Mas antes, eu vou colocar aqui que ela vai ter um padding interno também de 10, para dar um espaçozinho
entre os elementos, né? Ó que bacana. Então ele já deu um padding ali entre a imagem, né, e o elemento da view. Se vocês quisessem enxergar ela melhor, vocês até poderiam colocar um background color blue para vocês verem a view. Ó. Vou colocá-la aqui. Vocês vão ver que ela ocupa este espaço ali, né? Só que como esse cara tá fixo, tá ficando meio estranho aquilo ali, né? Não tá ficando posicionado exatamente da maneira que a gente quer. Então o que que eu quero? Eu vou tirar esse pôster fixo aqui e vou dizer na verdade que ele vai ocupar 100% do pai dele, né? Do width do pai dele. Então vou aqui 100%. Olha lá, ó. Agora vocês podem ver que ele ocupou o máximo de espaço, dando ali o padding correto, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui na imagem, ó, é colocar que o width também vai ser 100% do pai dele. Ó, o que, que vai acontecer? Aí a gente tem a imagem, o pôster bonitinho, e a gente aqui pode colocar também um border radius para dar uma melhorada nesse card, né? De 15, né, 15 pixels ali, ó, para dar uma arredondada naquele componente. Claro que as cores não estão muito legais, né, pessoal, mas o nosso objetivo aqui é simplesmente visualizar aquele componente. Se eu tirar esse background blue, ó lá, a gente passa a ver o componente como amarelinho, né, como um todo. Eu também poderia colocar esse nosso border radius aqui, ó, border radius no nosso container. Vou botar 15 também, ó. E aí o que que acontece? Olha o nosso card melhorando pra caramba, né? Vamos colocar também que esse card aqui, ó, que é o view dados, né? Vamos lembrar que eu criei um outro camarada chamado view dados. Vamos aqui, ó. Eu vou criar agora um view dados. E eu já vou colocar também que o width dele vai ser 70% do pai dele. Então eu vou usar 70% do pai. Olha só como é que o nosso botão já chega lá embaixo, ó, já aparece, né? Porque eu coloquei e dei mais espaço para o botão. E vou colocar também aqui que ele vai ter um padding de 10. Ó, já centralizei, já coloquei esses componentes um pouco de forma mais organizada, né? E agora basta a gente estilizar os elementos textuais. Então vamos lá nos elementos textuais. Eu já fiz um estilo básico aqui na View Dados. E aqui no Text, que é o título, eu também vou criar um estilo, a gente não tinha criado ainda, que vai ser o Styles, ponto. Eu quero que esse cara seja título, para a gente não perder esse camarada. Então já vamos estilizar ele aqui, ó. Vamos aqui no nosso Styles e vou aqui embaixo colocar o título. O que, que vai acontecer no nosso título? Eu quero que ele tenha aqui um font size de, vou colocar 18, vai ficar um pouquinho maior, né? Vou colocar um fonte weight bold, ó que bacaninha. Vamos colocar aqui agora um... E aí a gente precisa entender como é que eu quero estilizar esse componente. Eu posso colocar aqui um text alignment, assim, ó, text align, e colocar aqui no centro. Posso, ele vai centralizar o nosso texto, né? Até porque eu não quero que a sinopse seja centralizada. Então eu vou estilizar o título individualmente e vou deixar a sinopse daquela maneira ali. Vou fazer a mesma coisa aqui para a sinopse, ó. Vamos lá, sinopse. Vamos colocar agora um estilo, ó, style igual styles.sinopse. E na sinopse a gente não tem nem muita coisa que a gente pode fazer. A única coisa que eu gostaria de fazer na sinopse aqui, ó, sinopse, é colocar um margem bottom de 10 para dar um espaço ali para o botão. Joia? Então ali vai aparecer a sinopse do nosso filme e o nosso botão. A gente também poderia criar aqui um style para ele, ó. Style igual styles.btn comprar. Ó, maravilha. E aqui nos nossos estilos eu vou colocar um btn
comprar. Vou colocar um border radius também de 15 aqui, né? A gente tinha colocado 15, olha lá. E dá uma acentuada. A gente colocou 15, né? Ó, BTN comprar. Também deu ali uma leve... Um pouco estranho. Será que pegou esse estilo? Deixa eu ver aqui. Styles.btn comprar. Legal, ficou, né? Ele deu uma melhorada ali, ó. Vamos mudar isso aqui para 25. Ele não ficou muito acentuado não, né? Parece que não aplicou muito, mas já deu uma suavizada e o nosso BTN comprar tá ali bonitinho, né? Uma coisa que a gente poderia fazer é colocar aqui talvez um posicionamento para ele, ó, position fixed. Vou botar aqui um fixed. Vamos ver aqui. E aqui deixa eu colocar, vamos ver se a gente consegue colocar um bottom. Aqui ele nem deixa a gente colocar essa informação, né? Deixa eu ver aqui. Flex. Parece que esse BTN comprar não está sendo estilizado corretamente, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vou colocar aqui um border radius. Vou botar 15. E vamos colocar aqui o nosso bottom. Agora sim. Tá aqui de 10. Ele parece que não colou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um position para ele. Vou colocar absoluta. Aqui na posição a gente não consegue, como vocês podem ver, ó. A gente só consegue colocar ou relativa ou absoluta, né? Lembrando que ele já é um design system, né? Ele já tem um design system no próprio React Native, né? Mas tá bom. Quando a gente colocar a nossa sinopse, esse cara deve descer um pouquinho e a gente vai visualizar ele um pouco melhor, né? Claro que a gente vai colocar as informações do filme ali, do avatar, a gente vai colocar a sinopse do filme ali e com isso, pessoal, a gente vai ter o nosso componente do filme e não só este componente, né? Porque o bacana é que aqui depois a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode criar vários componentes do filme personalizados de acordo com a quantidade de filmes que nós tivermos. Mas tá aí, a gente já tem um componente funcional. Eu não vou prolongar demais para esse vídeo não ficar muito longo, mas a gente volta no próximo vídeo para mostrar como que eu posso inserir as informações dos filmes ali nesses componentes, nesses cards, tá? Valeu, galera. Obrigadão. Até logo. Até o próximo vídeo. Valeu.